Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o NoCoDB, que é essa ferramenta aqui fantástica que vai te auxiliar muito aí na gestão de dados, de banco de dados, integração e até mesmo nas suas automações. Então eu já estou utilizando aqui há um bom tempo, já utilizei o Base Row, agora eu estou utilizando o NoCoDB. Eu utilizo o Supabase também para algumas coisas muito específicas, mas o NoCoDB eu deixo para salvar algumas credenciais de projetos, de acesso e fazer algumas conexões com bancos de dados externos. Então eu vou falar um review aqui sobre essa ferramenta, se você está pensando em utilizar aí na sua stack de automação, eu acho que vale muito a pena e eu vou mostrar aqui um review geral, aqui um pouquinho rápido. Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários, quem sabe a gente grava um vídeo mais dedicado sobre isso. Então aqui, assim que você instala o NoCoDB, então eu estou utilizando ele self-hosted, você pode utilizar a versão cloud, mas eu preferi utilizar ele self-hosted porque eu quero utilizar os dados dele no meu NHN, então eu precisava muito de algo que fosse rápido, então não tem nada mais rápido do que você trabalhar com dados locais. Então só para você ter uma noção, quando eu utilizava um servidor cloud, tinha algumas automações que demoravam ali em torno de 8 segundos a 9 segundos uma consulta de dados no banco, para trazer ali uma consulta bem grande. Porém, utilizando o NoCoDB self-hosted, no meu próprio servidor, demora milésimos, 300 milésimos, 400 milésimos para trazer os mesmos dados. Então você vê uma diferença muito grande, de 8.000 milissegundos para 300 milissegundos. Então é muito mais rápido você trabalhar self-hosted com os seus dados, que você vai utilizar muito nas suas automações. Então aqui, falando sobre o painel, então assim que você instala, você tem aqui no canto esquerdo, você tem as suas bases, os seus bancos de dados. Ele já vem com esse Getting Started já criado e ele tem aqui uma tabela. Então você cria aqui basicamente um projeto, e um banco, e aqui dentro dele você vai criando aqui as tabelas. Então você pode criar aqui uma nova tabela, dar o nome que você quiser, clicar em Create e ele já vai criar uma nova tabela para você dentro desse banco aqui, que é o Getting Started. Você não precisa utilizar ele, então se eu clicar aqui nessas três bolinhas, vir aqui em Delete, eu posso deletar essa base de dados. Então pronto, aqui eu já deletei, então esvaziei aqui o banco de dados que ele tinha de teste, então a gente vai clicar aqui em Create Base e a gente vai criar um novo banco de dados. Então eu vou colocar assim, teste, e vou colocar aqui para criar um banco de dados. Aqui basicamente o que o NoCoDB está fazendo, ele está criando um banco de dados na arquitetura do próprio NoCoDB, ele não está indo lá no seu Postgres e criando literalmente um banco, tá? Porque realmente o NoCoDB ele roda o Postgres por baixo, então o Postgres ele é o banco e o NoCoDB, Base Row, Supabase, eles não são bancos de dados, eles são ali uma camada de abstração, eles são uma camada acima do seu banco que vai te dar ali meio que superpoderes, então ele vai te dar três principais coisas. Primeiro, uma interface gráfica, que é essa que a gente está vendo, onde a gente pode manipular os nossos dados. O segundo, e muito importante, eles vão te dar uma API de consulta, então uma API no protocolo HTTP, então você pode integrar no NHN, Make, qualquer sistema e fazer ali, consumir os dados, editar os dados, deletar ou visualizar. E além dessa API de conexão, que você pode conectar o seu banco com qualquer infraestrutura, com qualquer aplicação, eles vão te dar uma documentação. Então, cada um vai te dar uma documentação, eles vão gerar uma documentação própria, isso eu vou mostrar aqui no NoCoDB como que funciona. Eles te dão uma documentação para você integrar com qualquer sistema ou fazer qualquer tipo de consulta com o seu banco de dados. Então aqui, eu já criei aqui o meu banco, então eu posso vir aqui, por exemplo, e criar uma tabela, então eu vou criar uma tabela assim, clientes, e vou clicar aqui em criar. Assim que ele cria, ele mostra aqui para mim, ele coloca somente uma única coluna, que é de título. E aqui eu posso vir aqui, se eu quiser renomear, Edit Field, e posso colocar aqui, como nome. Então vamos deixar assim, e vou clicar aqui em Update. Feito isso, eu posso vir aqui e adicionar múltiplos campos. Então ele tem aqui o texto simples, longo, esse lookup que é muito interessante, o links que ele faz ele linka entre tabelas, também eu utilizo muito. E tem outras aqui também, como data, time, URL, botão e muitas outras. Se você não quiser criar um por um aqui, você pode vir aqui em detalhes, e aqui em detalhes ele vai te dar os campos, e é muito interessante essa parte de criação de campos do NoCoDB, que você pode vir aqui e colocar, por exemplo, eu vou colocar assim, e-mail, aí eu vou clicar aqui em adicionar novo, ele já vai salvar o e-mail ali para mim, posso vir aqui em telefone, posso vir aqui e colocar agora aqui uma descrição,
e posso mudar aqui se eu quiser, né? Então esse aqui eu vou colocar um texto longo, eu posso habilitar esse Rich Text aqui, que ele é basicamente uma formatação, depois a gente vai ver isso, a gente pode atualizar mais para frente. Vou clicar aqui em salvar alterações e pronto, ele já salvou os campos customizados que eu criei. Aqui ele vai te dar aqui um panorama das relações do seu banco, aqui eu não tenho nenhum, aqui ele dá até mesmo ó, os campos que ele já traz nativo, que é o ID, Create e Update, e esse NC Ordem. O resto são os campos personalizados que você cria. Aqui na parte de API, ó, se você clicar, ele vai te dar aqui uma requisição simples, ele vai fazer um GET através aqui dessa URL. Então o método é get, a URL é essa daqui que ele já te dá pronta, e ele também te traz aqui um escopo de cabeçalho, que é o token, e ele coloca aqui, ó, create your API token from, e ele vai te dar aqui o caminho onde você vai criar o seu token. A gente já vai ver isso também, eu vou mostrar como você vai criar esse token, porque ele vai funcionar para você integrar com o NHN ou com qualquer outra ferramenta de automação, ou até mesmo com uma aplicação programada ali via código, alguma coisa assim. Ele te dá aqui algumas opções ó, de comunicação, como JavaScript, Node.js, PHP, Python, Ruby, JavaScript, ou Java e muito mais. Porém, nada mais, nada menos do que a mesma coisa aqui ó, do Shell, que é essa requisição via biblioteca Cur, que ele vai fazer a mesma requisição. Então aqui não tem segredo nenhum. Basicamente, se você souber ler essa parte aqui, você consegue fazer qualquer tipo de requisição, até mesmo no seu terminal. Você pode abrir o seu terminal e via comando SSH você consegue rodar esse comando e fazer ali uma comunicação. Listar dados, apagar, deletar, inserir e tudo mais. Aqui ele tem uma opção muito interessante também, que é esse de webhooks, eu acho muito interessante. Então você pode vincular aqui ó, na tabela clientes vários webhooks, quantos você quiser, você pode colocar um nome aqui ó, e ele tem as ações aqui. Então sempre quando inserir um registro, quando atualizar um registro, deletar um registro, aqui ele tem para múltiplos registros e também o trigger manual. Esse trigger manual você pode criar um botão, eu tenho tabela que eu faço isso, uma tabela de roteamento que utiliza o Kong para fazer roteamento das minhas URLs e automatizei isso em vez de ficar abrindo o arquivo do Kong, que eu utilizo o Kong DBLS, e ficar editando e subindo no servidor. Então eu automatizei com o NoCoDB e o NHN para fazer isso para mim e eu starto ele manualmente. Aí aqui você vai escolher, né, se você quer a URL, e-mail, Slack e muitos outros aplicativos aqui. Geralmente, você vai utilizar sempre a URL, principalmente se você tiver o NHN instalado na sua máquina. E o NHN ele vai fazer todo o trabalho de se comunicar com e-mail, com outras ferramentas e tudo mais. Aqui ele te dá alguns parâmetros personalizados, aqui o cabeçalho a gente não vai utilizar aqui. E feito tudo isso, você pode vir aqui, ó, teste, se ele rodou bem, você pode vir aqui e criar e pronto. Saindo aqui já dessa parte aqui, né, vamos voltar aqui para a data. Então aqui a gente já tem aqui os nossos campos, né, nossas colunas. Eu vou clicar aqui e eu posso adicionar aqui, ó, por exemplo, alguns dados. Eu posso digitar aqui direto ou eu posso vir aqui dar um espaço, ele já abre para mim, acho até mais fácil. E posso digitar aqui, ó, o nome, o e-mail, posso digitar um telefone e também aqui a descrição. Olá, mundo. E posso vir aqui e clicar em salvar record. Tem a opção de comentário, então eu achei muito interessante isso também, porque eu posso salvar aqui alguma informação e ir comentando e ele vai gravando os dias. Então eu sei que se eu fizer alguma coisa e marcar aqui, eu posso consultar o dia que eu fiz essa atualização. Além disso, eu posso vir aqui ó, e ver a parte de audits. Então ele audita tudo que é feito aqui, ó. Então eu apaguei esse texto, coloquei esse daqui. Se eu vier aqui, por exemplo, ó, olá a todos e clicar aqui em salvar, aqui na parte de audits ele vai mostrar aqui ó, que eu apaguei esse texto e coloquei esse novo campo aqui. Então isso é muito bom para você tratar os seus dados, essa parte de audits e comments. Então isso daqui ele vai deixar os seus dados muito mais maduros, então, porque se você fizer alguma alteração, quiser voltar, ou se você compartilhar com alguém e fizer alguma alteração de risco, você pode vir aqui e ver qual foi a atualização, e você pode fazer um restore, né? Copia aqui ó, e cola de volta, e pronto, os dados já estão atualizados. Aqui nos campos, eu só vou mostrar aqui rapidinho, mas eu não vou mostrar todos os campos, mas eles têm muitas opções aqui, inclusive esse de links eu uso bastante, mas também aqui o text, long text, tem também aqui de multi-select, checkbox, single select, tem a opção também de e-mail, você pode validar o e-mail, então você coloca aqui a opção de e-mail, ó, aceitar apenas e-mails válidos, então isso daqui é bem importante. Então nesse caso aqui do nosso e-mail, ó, vamos tirar ele de texto simples
e vamos colocar ele aqui como e-mail e vamos colocar para que ele faça ali uma validação. Ele dá aquela mensagem, né? Porque se o campo, como você está fazendo uma transformação de campo, pode ser que o dado que esteja atualmente seja perdido. No meu caso não foi, porque é um dado compatível com a mudança que eu fiz. Então toma cuidado. Então se você mudar para os dados incompatíveis, é bom garantir que você tenha ali um backup dos seus dados. Então aqui eu já fiz a troca, aqui voltando para os campos, ó, ele tem bastante campo aqui para você de botão, barcode, QR Code, mas eu vou falar um pouquinho desse de link, então a gente vai criar aqui, ó, mais uma tabela, então eu vou colocar assim, ó, por exemplo, projetos, então vamos supor que você vai gerenciar clientes e projetos, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar como nome do projeto, né, e aqui agora a gente vai fazer o quê? É bom você decidir qual vai ser a sua tabela base. No meu caso, por exemplo, geralmente eu deixo a tabela de projetos como base, porque um projeto pode ter mais de um cliente, pode ter mais de um serviço, tudo reunido no mesmo projeto. Então aqui em projetos, eu vou vir aqui, ó, por exemplo, e vou clicar aqui e vou selecionar o link e vou colocar aqui como cliente. E aqui no link, ele me permite, ó, escolher qual o tipo da minha relação. Se vai ser muitos para muitos, se vai ser um para muitos ou se vai ser um para um. Então, se por exemplo, projetos, se pode ser múltiplos projetos e múltiplos clientes, você seleciona essa opção. Se não, se um projeto só vai poder, se apenas um projeto vai ter múltiplos clientes, mas cada cliente só vai ter um projeto, você pode selecionar essa opção. Eu vou deixar essa aqui mesmo para facilitar aqui o nosso dia e vou colocar aqui em projetos. Ó. Vou clicar em salvar e pronto. E ele vai criar aqui um campo de relação para mim. Eu vou dar um nome para o meu projeto, então assim, ó, projeto X. Aqui, como eu dei um Enter, ele criou essa nova linha. Eu até prefiro editar com espaço, fica até melhor ele abrir essa janelinha. Eu posso vir aqui, ó, clicar no mais e ele vai trazer aqui para mim, ó. Aqui na verdade a gente já está na tabela de projetos, né? Eu vou clicar em editar aqui, ó. Eu vou só copiar, eu vou deletar esse daqui e vou criar novamente. Porque o que a gente tem que linkar é clientes. Então eu vou colocar aqui, ó, salvar. E pronto, agora sim a gente pode vir aqui e selecionar os clientes. Ó. Então eu tenho esse cliente aqui e vou clicar em adicionar. Porque a gente já está na tabela projetos, então como a gente selecionou projetos, ele ia vincular projeto dentro de projeto, não faria sentido. Então aqui agora já faz mais sentido. Se eu voltar aqui, ó, eu vou só deletar essa linha vazia, ele já tem aqui, ó, já marca como um projeto selecionado e já tem aqui o meu projeto aqui, ó, vinculado. Então isso é bem interessante para até mesmo você criar tags, categorias, como por exemplo eu tenho uma coluna, uma tabela chamada serviços, e aí eu vinculo no projeto do cliente quais são os serviços que estão ativos para ele, as APIs que estão ativas, as integrações que estão ativas, então eu posso fazer aqui, relacionar vários. Então eu posso clicar aqui, ó, por exemplo, ó, adicionar no New Record, então eu vou colocar aqui esse projeto 02 e vou colocar aqui, ó, Create e Link. Pronto, ele já linkou para mim, então ele já criou e inclusive linkou. Agora eu tenho aqui dois projetos aqui, ó, dentro aqui deste cliente. Então aqui eu já mostrei bastante a parte de banco de dados, né? E como eu falei, esse daqui ele não é literalmente um banco, ele é aqui um banco que é tratado na própria arquitetura do NocoDB, mas ele funciona exatamente como um banco, mas você pode conectar um banco externo, tá? Então você pode fazer como? Eu posso vir aqui, ó, Create Database, eu posso colocar assim, por exemplo, banco externo, vou criar um banco de dados e aqui, ó, ele vai me permitir colocar aqui, ó, data source, de onde está vindo esses dados. Então se eu deixar aqui o default, é porque ele está vindo aqui do próprio NocoDB. Então você vai adicionar no NocoDB e o NocoDB vai armazenar esses dados lá no Postgres, com certeza, mas ele não vai criar um banco à parte lá no seu Postgres. Ele vai armazenar na própria arquitetura e o próprio NocoDB vai fazer essa divisão para você. Agora, se você quiser realmente colocar um banco, você pode vir aqui, ó, New Data Source, e ele vai te dar aqui a opção, ó, de você colocar, ó, New Connection. E ele vai te dar a opção de você colocar aqui o MySQL, Postgres ou SQLite. Então vamos supor que você tem um site WordPress e você quer conectar o banco de dados dele. Você vem aqui, ó, no MySQL e coloca as credenciais de conexão no banco de dados. E assim você vai poder listar aqui, ó, todas as tabelas do seu WordPress, de posts, de categorias, de usuário, e vai poder manipular por aqui na interface do NocoDB. Vamos supor também do NTN, então eu posso vir aqui, ó, no PostgreSQL e conectar os dados aqui, ó, de conexão do Postgres, e aí eu posso conectar todas as ferramentas
que estão rodando no meu Postgres aqui na minha máquina, como por exemplo, o NHN, o Typebot, NoCoDB, Evolution API, qualquer tipo de sistema que esteja conectado lá. Basta colocar as credenciais uma única vez e depois você pode vir aqui, ó, e conectar ele e colocar o nome aqui e listar. Eu não vou fazer aqui agora porque nessa instalação aqui eu não tenho outros bancos aqui, outras aplicações instaladas. Mas eu achei muito interessante isso do NoCoDB de ter essa possibilidade. Então você pode, assim, por exemplo, colocar muitos bancos de dados aqui e você consegue gerenciar todos eles. Então você quer fazer alguma alteração direto no banco de dados, você consegue. Mas uma segunda coisa que é muito legal essa função é de você, por exemplo, querer pegar esse banco de dados e conectar em um aplicativo, num site, num sistema. Só que em vez de comunicar diretamente com o banco, você usou o NoCoDB, a API do NoCoDB, para se conectar com a ferramenta e o NoCoDB se conecta com o banco. Isso é muito melhor, porque isso vai dar uma camada de abstração de API para o seu banco de dados, com ali superpoderes, com autenticação via token, o que é muito melhor do que você passar diretamente a credencial do seu banco de dados. Então aqui você pode, por exemplo, se você conectar outros bancos, você pode simplesmente desligar aqui o default. Eu não vou fazer isso porque ele não me permite, como eu só tenho esse, mas se eu tivesse múltiplos aqui conectados, aí poderia. Se você quiser também, você pode ir lá no seu Postgres, subir um banco de dados e conectar aqui. E aí todos os dados que você criar, de tabelas, de colunas e tudo mais, vai realmente ser um banco à parte. Você vai poder exportar via SQL, enfim, rodar em qualquer outro servidor. Mas se não, pode utilizar aqui ó, a própria criação de banco de dados no NoCoDB, que eu também utilizo também para muitos casos, que vai funcionar muito bem. Ele tem também uma opção de importar, então você pode vir aqui, ó, importar data. Então você tem a opção de Airtables, CSV, JSON e Excel. Geralmente, claro, você vai exportar em CSV. E eu fiz isso quando eu exportei ali do Base Row que eu utilizava para o NoCoDB. Então eu exportei em CSV e importei aqui os meus dados. E a importação dele é muito simples, muito otimizada e é fácil de você fazer. Só jogar aqui, depois ele vai te dar ali um mapeamento. E aí ele já faz o mapeamento. Se tiver com o mesmo nome, ele faz tudo para você. Se tiver com um nome diferente, aí você precisa fazer manualmente. A própria interface do NoCoDB te dá muitas possibilidades, eu não vou conseguir falar todas elas aqui agora nesse vídeo, senão vai ficar um vídeo muito grande, mas eu quero mostrar para vocês também aqui a parte de configurações, inclusive como gerar o token de conexão, e quero falar também um pouquinho sobre a API, a documentação de API do NoCoDB, que é muito interessante. Então vamos falar sobre o token, ó. Então aqui na parte aqui de configurações, a gente vai vir aqui, ele vai ter várias configurações, inclusive aqui, ó, você pode fazer um invite para alguém gerenciar o seu banco, mas a gente vai vir aqui, ó, em tokens e a gente vai gerar um token de conexão, inclusive porque a gente vai testar na própria documentação que ele gera para a gente aqui do nosso banco. Então eu vou clicar aqui em Create New Token, eu vou escolher aqui, ó, como teste, temp, que é um teste temporário, vou clicar em salvar e vou clicar aqui em copiar. Ó. Pronto, ele já dá aqui, eu posso visualizar, mas eu cliquei em copiar e agora eu já tenho o meu token copiado. Agora eu posso integrar na minha aplicação. Vamos voltar aqui no back e aqui no nosso banco de teste que a gente criou, eu vou clicar nesses 3 pontinhos e vou vir aqui, ó, em REST APIs. Isso aqui é muito interessante. Então assim que ele abre aqui o painel para a gente, ele dá essa documentação para você do banco de dados que a gente acabou de escolher. Então vê que ele já lista para a gente aqui, ó, o banco projetos e tudo que a gente consegue fazer com ele. Então a gente consegue fazer um get, post, patch, um delete. Então aqui basicamente buscar, cadastrar, atualizar e deletar. Ele também tem aqui as relações também, que são o link que ele chama. Lembra que a gente fez um link entre projetos e clientes? Então aqui a gente pode também fazer aqui, manipular isso, trazer esse link, atualizar e também deletar esse link também. Aqui a tabela clientes que a gente criou e pronto. E depois ele traz aqui todo o esquema pra gente, aqui ó, tudo bonitinho, mas basicamente é isso. Então ó, projetos e clientes. Se eu tivesse criado mais uma tabela, ele ia mostrar aqui também essa tabela com o ID dela, com todas as opções. Então isso que eu achei mais interessante. E você pode testar aqui diretamente sem antes fazer qualquer integração. Então, por exemplo, eu vou vir aqui em autorize. Lembra daquele token que a gente copiou, que a gente gerou? Então a gente vai colar aqui, vou dar um Ctrl V, vou dar um autorize e pronto. Eu já estou conectado, vou fechar aqui, ó. Então agora eu posso vir aqui, ó, nos projetos, ó, get projetos. Eu vou clicar aqui em testar. Ele já vai me dar esse
Default View, eu não preciso selecionar, mas se você quiser pode selecionar. Se você tiver outras visualizações, que no NoCoDB você tem essa opção também de outras visualizações. Eu posso colocar aqui os campos que eu quero que ele traga, isso aqui também é muito interessante. Imagina que você tem uma tabela que tenha mais de 20 colunas, 30 colunas, eu tenho tabelas assim. Só que às vezes na sua automação você só vai precisar de 3 colunas, 3 campos. Você não precisa trazer todos aqueles campos lá para deixar o seu workflow muito pesado. Então você só passa ali os 3 campos que você precisa e pronto, ele só vai trazer esses 3 campos. Então vai otimizar muito mais o tempo da sua execução de automação. Aqui, como a nossa tabela projetos só tem acho que um campo, então vamos deixar aberto aqui mesmo e ele te dá algumas opções aqui, ó, de where. Então você pode usar uma expressão aqui, ó. Depois eu vou fazer um outro vídeo e vou me aprofundar um pouquinho mais nessa API para mostrar para você como você consegue refinar suas buscas no seu banco de dados, porque isso é muito importante para otimizar a performance da sua automação. Mas por enquanto vamos deixar por isso mesmo. Então vamos deixar aqui com as configurações padrões e a gente vai clicar aqui em Execute. E pronto, ele já executou, ele até me dá aqui ó, uma colinha, né, se eu quiser copiar isso daqui, ó, que é o token que eu gerei lá, aqui a URL que ele consultou, e ele me dá aqui embaixo ó, já o resultado. Então lembra que eu tinha aqui, ó, por exemplo, o projeto X e também o projeto 02, lá na minha tabela que eu criei? Então, é assim que ele traz, ó. Essa é a estrutura dele. E olha que interessante, ele traz o projeto, ele também, lembra que a gente linkou o cliente? Então ele traz aqui, ó, todos os dados do cliente que a gente linkou. Por isso que eu falei para vocês escolherem ali uma tabela que vai ser a master, então no caso a nossa vai ser projetos, e dentro de projetos a gente vai fazer os links, porque aí ele vai trazer os dados de clientes, categorias, serviços e tudo mais. Então você vê, ó, que interessante que ele traz aqui, ó, pra gente, né? Tudo bem bonitinho, tudo bem estruturado, mas vamos supor, ó, vamos colocar aqui que a gente quer trazer, vamos colocar aqui mais um campo, né? Então aqui em projetos aqui, ó, vamos colocar aqui mais um campo. Eu vou colocar aqui o campo de descrição. Então eu vou colocar aqui como long text e vou clicar aqui em salvar. Vou ordenar aqui para o canto e nesse X eu vou colocar o Lamundo. Aqui agora eu posso vir aqui e clicar em executar novamente, ó, que ele já vai trazer aqui a descrição para mim, ó, descrição, o Lamundo. Agora se eu quiser, por exemplo, só trazer o nome, eu posso vir aqui, ó, na parte aqui e colocar só nome e vou colocar aqui para executar. Então veja que a minha lista ficou muito mais sucinta. Então ele tirou todos aqueles dados lá. Imagina se você tem uma requisição com 100, 200 parâmetros, 200 contatos que você tem que trazer e ficar trazendo dados desnecessários, né? Então aqui ele já trouxe para mim ó, só o nome. Depois eu vou fazer um vídeo mais dedicado a essa API, mostrando em mais detalhes. E depois a gente pode também conectar no NHN, que vai facilitar muito mais a vida quem vai trabalhar com automação. Mas se você for trabalhar com APIs no geral, não só no mundo do NHN, APIs no geral, é bom você entender disso e faz muito sentido você refinar, tá? Então, basicamente o vídeo é esse, tá? Eu não vou falar sobre tudo, porque senão vai ficar o vídeo muito longo, mas se você tem alguma dúvida específica do NoCoDB, eu vou trazer ainda outros vídeos aqui sobre o NoCoDB, NHN, Typebot, muitos outros vídeos sobre automação, e só com o NoCoDB dá para fazer muita coisa mesmo, dá para fazer muita integração, muita automação diretamente com ele, e se você conectar o NHN, aí você consegue fazer muito mais, tá bom? Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal. Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.